Olá pessoal, mais uma vez reunidos hoje para falar sobre o terceiro tema da nossa escola dominical nesse mês de junho e julho. Como vocês têm acompanhado, nós estamos falando sobre a doutrina da salvação, ressaltando algumas coisas que eu espero que traga conforto, traga paz ao seu coração, porque ainda que seja um tema difícil, que trate de algumas coisas que deixam o nosso coração inquieto, por entender que a Bíblia demonstra que algumas pessoas vão se perder, mas ainda assim a doutrina da salvação, ela procura, na verdade, demonstrar para nós que nenhum de nós poderia se salvar por si só. Nenhum de nós tem o direito, o mérito de almejar, de exigir, de requerer passar a eternidade no céu, desfrutando das coisas do céu, porque todos nós somos pecadores. Essa é uma afirmação que precisa ser muito bem compreendida, muito bem estabelecida no nosso coração. E aí depois disso, nós passamos então a ver como que Deus age, como Deus trabalha no nosso coração, como Deus agiu na eternidade, já tomando providências para que através de Cristo, conduzidos pelo Santo Espírito, nós pudéssemos desfrutar da salvação junto com Ele. E quando eu falo nós também precisamos entender, e eu estou me alongando um pouquinho nessa introdução, porque eu vejo que isso acaba inquietando muita gente. Quando eu falo nós, não significa que eu estou dizendo apenas as pessoas que frequentam a igreja em junho de 2020. Eu estou falando daqueles que Deus escolheu. E pode ser que leve ainda 50 anos para alguém que nós conhecemos e amamos vir a Cristo. E pode ser que no dia de amanhã, ou até mesmo hoje, Deus resolva fazer isso. Nós precisamos entender que é um privilégio quando nós passamos mais tempo da nossa vida juntos com o Senhor. Então, é um privilégio quando você já, quando criança, é inserido numa comunidade de fé e começa a aprender a respeito do Senhor. Porque você vai passar a vida toda junto com Ele, sendo conduzido por Ele, tendo a certeza do auxílio do Senhor. Quem chega mais tarde, e também não há como julgar aqui, né, o porquê que isso acontece, certamente essa pessoa ela vive menos tempo, desfrutando dessa paz, e de certa forma é um pouco mais difícil romper com hábitos, com pecados, depois que eles estão mais enraizados em nós, ainda que Deus possa nos libertar e nos livrar de qualquer um deles. Então, para a gente ir para a nossa reflexão de hoje, para a nossa aula de hoje, eu encerro esse momento aqui de introdução dizendo que o meu desejo é que você tenha esperança, que você tenha paz, que você tenha o consolo do Senhor, enquanto nós vamos compartilhando esses assuntos, e não que você fique inquieto, triste, porque eu vejo como inspirador estudar a doutrina da salvação, porque ainda que a pessoa, neste momento, ela faça, ela diga, ela pense coisas completamente absurdas a respeito de Deus, que podem deixar a gente chateado, porque a gente tenta demonstrar o valor do Evangelho para a pessoa e ela rejeita. O momento em que Deus a chamar, o momento em que Deus que for o momento dela, se essa é uma das pessoas que Deus vai chamar, não há nada que ela possa fazer, não há argumento filosófico, não há decisão política, não há crença
seja lá o que for que resista ao chamado de Deus. Então isso é confortante para nós, porque às vezes nós nos desanimamos porque nós vemos a pessoa neste momento, mas Deus, ele sabe exatamente quem é. Isso aconteceu comigo, certamente aconteceu com você, então há esperança. É exatamente sobre o chamado, dentro da teologia nós qualificamos como chamado eficaz, ou como vocação eficaz, o que nós vamos falar hoje. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, num primeiro momento, em Romanos 8, a partir do verso 28. Diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Bom, irmãos, esse é o texto e essa é a sequência do que nós temos estudado. Então, nós falamos sobre predestinação, nós falamos sobre eleição e nós vamos falar hoje sobre esse chamado. O chamado eficaz, então, ele é aquele momento dentro do, me permita colocar assim, dentro do pacote da salvação. Porque quando nós falamos sobre essas ações de Deus na nossa vida, é muito difícil, na nossa experiência particular, e descrever isso nos outros, conseguir separar cada um desses termos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, na verdade, é um pacote que Deus vem e coloca na nossa vida e que nós separamos teologicamente, primeiro porque a Bíblia faz essa separação para descrever as ações de Deus, as ações de Jesus, as ações do Espírito Santo em nós, mas também serve como a direção para nós para entender tudo o que está sendo feito. Então, quando nós falamos sobre a predestinação, isso sim está lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Mas o momento em que acontece essa ação de Deus que vivifica o homem, ou seja, traz vida para aquele que está morto, que regenera, né, que começa esse processo do novo nascimento, que insere a fé, que nos justifica, enfim, todas essas coisas elas acontecem de certa forma em um único momento e é um tanto difícil a gente conseguir descrever. Mas o que nós estamos falando hoje aqui sobre o chamado eficaz, a gente pode entender como aquele momento em que Deus comunica ao espírito do homem, comunica intimamente ao ser humano, ao homem e à mulher, e tem um start, tem um início, tem uma consciência, tem uma tomada de consciência particular daquilo que Deus é e está fazendo. Isso porque, se nós lembrarmos do texto de Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 7, pelo menos, você vai se lembrar que Paulo descreve que a condição do ser humano é de estar morto nos seus delitos e pecados, ou seja, espiritualmente nós estamos sem vida, sem conhecer a Cristo. É uma pessoa como qualquer outra, trabalha, come, dorme, faz todas as coisas, mas espiritualmente essa pessoa ela está morta, ou seja, ela não tem como ter acesso, porque a analogia é muito clara, né? Alguém que morreu, um coração que parou de bater, não tem vontade, ela não simplesmente diz, não, eu não quero morrer agora, eu vou voltar à vida. A pessoa espiritualmente morta, ela está nessa condição. E por que a gente está assim? Porque nós somos pecadores, né? Depois que o pecado entrou no mundo, todos nós somos pecadores, e o pecado, ele nos leva, ele nos inclina a ações que nós achamos que nós estamos no controle.
mas a verdade é que nós não temos controle sobre essas coisas. É possível que você tenha controle sobre algumas coisas, mas ninguém pode dizer eu não vou mais pecar e ficar isento disso. E mesmo que houvesse, porque não há essa possibilidade, a pessoa ela não poderia falar assim, então agora eu decido parar de pecar e agora eu vou começar a tomar as iniciativas e vou sanar os pecados que eu cometi. Ou seja, eu não vou criar um débito maior e ainda vou saldar o débito que eu tinha pelas coisas que eu já fiz. Isso é impossível, porque a pessoa ela está morta. Não tem como alguém que morreu voltar à vida e fazer essas coisas. Então, o apóstolo Paulo descreve a nossa condição espiritual em Efésios 2 como de pessoas que estão mortas. Então, a primeira coisa que o Deus faz em nós é trazer vida, é infundir vida em nós através daquilo que Jesus fez. Essa vida sendo colocada em nós, começa então um processo de restauração ou de regeneração. Deus começa a, permita usar uma analogia, né? Ele começa a fazer com que as nossas células espirituais tenham vida. E à medida que essas células passam a ter vida, essa condição espiritual ela começa a funcionar, né? Então, pensa na analogia do corpo que morreu. Então, Deus vai lá e faz o coração voltar a bater. À medida que o coração volta a bater, ou começa a bater, né, nesse caso, aquele sangue que vai sendo bombeado, ele vai trazendo vida para as extremidades do corpo, né? É uma analogia ruim, mas é o que eu tenho como explicar o que está acontecendo quando Deus vai lá e toca na vida de alguém, começa a vivificar a pessoa, começa a trazer vida para a pessoa e ela então passa a ser regenerada. Esse regenerar, então, é essa ação espiritual de que nós começamos a ter essa vida funcionando. Só que a vida que começa a agir em mim, ela vai ter que colocar para fora, ela vai ter que tirar o que há de ruim, o que há de morto, né? Então, esse processo acontece assim. O chamado eficaz é essa ação de Deus de fazer isso e de abrir os nossos olhos para a realidade espiritual, para a realidade da nossa vida e daquilo que nós temos necessidade em Cristo. Eu acredito que você tenha consciência de que tem duas opções, duas linhas teológicas com relação a como isso acontece. A que eu estou expondo aqui para você é uma que Deus é quem fez tudo isso. Porque se o ser humano ele está morto nos seus delitos e pecados, não há absolutamente nada que ele possa fazer por si mesmo. Mas há uma linha em que as pessoas entendem que é possível, né, que o ser humano ele precisa cooperar para que isso aconteça. Então é como se não fosse Deus que está vivo colocar vida naquele que está morto, mas é o morto tomar a consciência de que precisa ficar vivo. Um pouco difícil de compreender, mas a ideia é que o ser humano coopera com aquilo que Deus está fazendo. A nossa maneira de entender é claro, é a primeira, onde Deus vai lá e faz todo esse trabalho. Na verdade, nisso aí nós somos completamente passivos, né? Deus ele faz esse processo em nós. Então, nessa segunda metade da aula aqui, eu quero trazer um pouco o que a Confissão de Fé de Westminster ensina, já que ela é um documento que nós seguimos como igreja. Então, é importante você ter conhecimento do que está. Esse tema, chamado da vocação eficaz, é o capítulo 10 e tem 4 sessões. A primeira sessão diz assim:
Todo aquele a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses, aprouve ele no tempo, por ele determinado e aceito, chamar eficazmente, por sua palavra e por seu espírito, daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza, a graça e salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando suas mentes espiritual e salvificamente para entenderem as coisas de Deus, removendo seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando a sua vontade e, por seu infinito poder, determinando-lhes o que é bom, e eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo, mas de tal forma que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. Então veja, a nossa confissão de fé diz que o chamado eficaz ele acontece ordinariamente pela pregação do Evangelho. Mas isso é simultâneo àquilo que Deus está fazendo. Porque não é um argumento muito bem elaborado que traz vida para a pessoa. É, na verdade, a conjunção daquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa com a mensagem do Evangelho. Essa mensagem do Evangelho, como eu disse, é o modo ordinário de Deus salvar as pessoas. Importa que todos sejam salvos pelo nome de Cristo. Não há na Bíblia nenhum espaço para que a gente entenda que é possível ser salvo por outra forma. Nem por obediência à lei, nem por nenhuma outra forma está estampado na Bíblia que a gente pode ser salvo, exclusivamente pelo nome de Jesus. Agora, o que nós podemos entender é que a forma como o nome de Jesus chega a essa pessoa pode variar. Então, nós entendemos que a pessoa pode se converter ao ouvir um sermão que fale de Jesus, uma música que fale de Jesus. Ela pode receber um folheto, ela pode receber uma mensagem virtual, ela pode receber um WhatsApp, né? Ela pode ler um verso bíblico, sei lá, em um outdoor. Enfim, a forma como Deus vai conduzir essa pessoa ao entendimento da sua pecaminosidade e da necessidade de Cristo é através do nome de Jesus. A forma como essa mensagem vai chegar, ela pode variar. Então a gente pode descansar nisso com relação a métodos, né? Nós podemos utilizar e devemos usar abundantemente esses métodos. Lembre, por exemplo, da parábola do semeador. Ele semeia abundantemente, ele joga sementes em todos os lugares. E, de certa forma, o solo que vai produzir é uma coisa que Deus é quem estabelece. Esse parágrafo que eu li da Confissão de Fé diz que, então, quando há essa conjunção daquilo que o Evangelho diz com aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa, o Espírito de Deus, então, remove como se fosse escamas, né, dos olhos e dos ouvidos dessa pessoa, e ela então entende. E é interessante porque algumas pessoas passam a vida na igreja ouvindo o Evangelho, se acostumam com o Evangelho, se acostumam com o modo de viver, mas só mais tarde isso vai acontecer. Enquanto que você já deve ter ouvido relatos de pessoas que ouvem uma música no rádio e são tomadas por uma consciência de pecado. Então, cabe aqui dizer que as experiências de conversão não é aquela experiência mais dramática que ela é mais poderosa ou que ela é mais profunda. Na verdade, não. Né? Cada experiência de conversão ela vai ser única, mas duas coisas nós sabemos que são essenciais e as duas, né, são ações de Deus, que é a parte de Deus estar agindo nesse coração, chamando essa pessoa no seu coração, na sua intimidade, e o Evangelho direcionando isso através da mensagem do Evangelho, que ela é pregada, seja de forma audível ou através de alguma leitura.
a segunda seção da Confissão de Fé diz: essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de coisa alguma prevista no homem. Nesta vocação, ele é totalmente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, seja desse modo capacitado a responder a essa vocação e a abraçar a graça oferecida e comunicada nela. Aqui tem um ponto que é importante a gente ressaltar, que a pessoa não é que necessariamente ela vai estar se debatendo, né, querendo romper com isso, falar, não, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero Cristo, e ele está me forçando isso a acontecer. Não é assim que acontece, porque essa tomada de consciência que o chamado eficaz faz na nossa vida, ele nos convence graciosamente de que a nossa condição é uma, que precisa ser resolvida, e ele já dá o remédio, já dá a solução, que é essa intimidade com Cristo. Mas isso não acontece porque a pessoa tem o mérito, e ela acontece sim porque Deus resolve fazer, e Ele mesmo faz e capacita a pessoa a entender isso. Eu não sei como foi a sua conversão específica, mas na minha experiência, a minha família já vinha, né, de uma experiência religiosa, bastante, sempre falando de Jesus, tinha ali alguns livros em casa falando sobre Deus. O meu pai sempre contava algumas histórias, porque o meu avô gostava de contar as histórias bíblicas. E quando nós começamos a frequentar a igreja evangélica, porque antes a gente tinha sido católico, mas a gente foi um católico assim bem displicente. Eu me lembro que logo no início eu tinha raiva da igreja, das pessoas que estavam ali, daquela conversa que, na minha maneira de entender, era uma conversa mole, né? Era como se as pessoas achassem que eu era bobo. E a verdade é que minha mãe me obrigava a ir na igreja com eles. Um dia eu conto isso com mais tempo, mas do lado da igreja tinha uma praça, e naquela época a gente tinha muito carrinho de lanche, assim, e eu acabei fazendo amizade com o pessoal do carrinho de lanche, porque eu ia para a igreja, esperava minha mãe começar a prestar atenção e ir embora. Ficava lá com o cara do carrinho de lanche até acabar o culto. Mas em algum momento eu passei a ir, né? E teve uma situação em que minha mãe pagou para eu ir em um acampamento e não tinha um retiro e não tinha muita opção de não ir, eu resolvi ir. E todo dia tinha as mensagens de manhã, à noite, as reflexões. E eu me lembro muito bem de pensar, ouvindo aquelas mensagens, eu lembro de pensar assim, mas eu já ouvi tudo isso. Eles só falam sobre isso. E aquilo, de certa forma, trazia um mal-estar. Até que um desses dias foi a mesma mensagem, foi o mesmo tema, mas é como se todos aqueles jovens que estavam ali, talvez mais de 100 pessoas, não sei, parece que não tinha ninguém ali, e nem mesmo o pastor estava pregando. Era como se naquele momento eu estivesse ouvindo uma voz exclusivamente de Deus. E essa voz, ela falava as mesmas coisas que eu já tinha ouvido, que eu já tinha visto, mas naquele momento aquelas coisas fizeram sentido. Naquele momento eu não recebi aquela mensagem como mais uma repetição do que era dito. Pelo contrário, aquela mensagem trouxe um profundo constrangimento ao meu coração. Então, como eu disse, eu não sei qual é a sua experiência, mas
no meu entendimento, foi naquele dia que Deus entregou esse pacote, vamos dizer assim, que Ele abriu os meus olhos. Agora, é claro que dali até hoje, e vai ser assim até o dia que eu for encontrar com Ele, eu estou num processo de conhecê-lo mais. E essa experiência que eu tive lá de um dia ter um start, um início, algo que começou de uma mensagem que eu já cansei de ouvir, mas naquele dia ela fez sentido, isso acontece relativamente frequente depois. Porque a Bíblia ela continua sendo a mesma, mas eu a leio, depois leio de novo, depois estudo de novo, e de repente eu sou tocado por uma palavra, por um verso, por algo que Deus precisa corrigir em mim. É o mesmo texto, ele sempre esteve lá. Eu li várias vezes aquele mesmo texto. Mas naquele dia Deus fala, não audivelmente, mas Ele fala modificando um comportamento, abrindo os olhos para uma atitude, e aí Ele faz isso. Digo tudo isso para concluir essa parte dizendo que em nenhum momento há constrangimento, forçação de barra da parte de Deus para comigo. Deus ele é sempre muito agradável conosco. E Ele nos convence, não, pelo menos na minha experiência, não apontando o dedo e dizendo, eu sou o dono do universo, você vai ficar quieto e vai ouvir o que eu estou dizendo. Não, pelo contrário, Ele sempre se dobra para falar conosco. Não diminuindo quem Deus é de forma alguma, mas usando uma expressão que João Calvino utilizava para falar sobre a palavra de Deus, que é a de que Deus ele precisa se acomodar na linguagem rústica que nós temos para poder falar conosco. Deus ele não fala conosco na excelência que Ele é. Ele fala conosco como que falando sílaba por sílaba para que a gente consiga entender. Eu quero ainda apontar para você aqui uma outra seção da Confissão de Fé, dentro desse tema, que é a seção 3, onde diz assim: as crianças eleitas, morrendo na infância, são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito, o qual opera quando, onde e como lhe apraz. Assim também se dá com todas as demais pessoas eleitas que são incapazes de ser exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Eu acho interessante que a Confissão de Fé aborde esse tema, porque é uma inquietação, de muitas pessoas. E aqui não está dizendo que as crianças elas são santas, que também é uma ideia que existe hoje. O nosso entendimento é que as crianças elas são pecadoras. O pecado ele se estendeu a todos. Mas há um entendimento de que Deus ele age de uma forma especial com pessoas que têm uma condição especial também. Isso não foge do que nós estamos falando, porque eu espero que tenha ficado claro que toda a salvação ela é por meio da graça de Deus. Então Deus ele distribui a graça dele como lhe apraz. E para a gente terminar essa sessão, diz assim o parágrafo 4, os demais que não são eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra e recebam algumas operações comuns do Espírito, contudo jamais vão a Cristo. E portanto não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio aqueles que não professam a religião cristã, por mais diligentes que seja em moldar suas vidas em consonância com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Asseverar e manter o que podem é muito pernicioso e deve ser abominado. A ideia aqui é que não basta ser membro da igreja,
não basta ser religioso, não basta ter feito curso de teologia, não basta ser pastor, não basta ser oficial, não basta ser filho de uma família que há muito segue a Jesus. O que ele está dizendo é que a pessoa ela pode até receber benefícios por viver a vida dentro da moralidade cristã, mas na profundidade do coração dessa pessoa não há convicção dos seus pecados, não há convicção de Jesus, não há convicção de necessidade de salvação, não há. Como eu disse, é possível que nós tenhamos pessoas que estão neste momento assim, vivendo ao nosso lado na igreja, mas em algum momento Deus pode realizar esse chamado eficaz em que a pessoa vai de fato entender todas essas coisas e vai experimentar da salvação. A questão que a gente precisa entender é que a gente não pode fazer isso artificialmente. Não adianta a gente, fazer um culto muito emocional, tocando, bastante esse aspecto, e aí as pessoas vão chorar, as pessoas vão, declarar com a sua boca que gostam de Jesus, que amam a Jesus, mas na verdade o seu coração não faz isso. Eu dei o exemplo do acampamento, e quem tem algum tempo na igreja sabe que acampamento sempre era um momento assim que muita gente fazia a opção por Jesus. E depois, passado ali um mês, 2, ou talvez um pouco menos, muita gente voltava para a vida que tinha antes. A questão não é que a gente vai conseguir produzir aquilo que só Deus pode fazer. Então, nosso papel como igreja é orar por todas as pessoas, porque nós não sabemos quem Deus chamou ou vai chamar. É orar pedindo sabedoria para como anunciar o Evangelho, para que a gente seja instrumento de Deus nesse momento em que Ele vai convergir a sua vontade de conversão com a mensagem do Evangelho. E eu ainda diria que nós devemos almejar, desejar ser esses instrumentos para que nós tenhamos a alegria de participar de uma coisa que é um verdadeiro milagre. Uma pessoa que está morta espiritualmente, passar a vida e ainda mais tendo a possibilidade de sermos os instrumentos de Deus para que isso aconteça. Bom, por hoje é isso. Tem bastante coisa para a gente pensar. Eu indico para você ler novamente Efésios capítulo 2 e para você ler Romanos capítulo 8, o texto ali no finalzinho, versículos 27 em diante, mas leia todo o capítulo para você entender a quem Paulo está se dirigindo, E que você possa orar, ainda que você tenha uma inquietação ou ingratidão, a Deus por essa questão. Não foi o folheto, o pastor, o livro que necessariamente tocou você. É o próprio Deus. O próprio Espírito de Deus é que tocou a sua vida lá atrás e que te acompanha desde então. Não há dúvidas de que você é um filho, uma filha de Deus e que vai ter todos os benefícios da graça dele. Que Deus possa continuar abençoando você e nós continuamos nesse caminho da reflexão, do ensino da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.